Lula não enlouqueceu. Lula finalmente deixou o mundo nervoso. O que está acontecendo agora, diante dos olhos do mundo, é algo que poucos têm coragem de admitir. Lula está reescrevendo a geopolítica moderna, desmontando silenciosamente a arquitetura de poder construída pelo Ocidente ao longo de 80 anos. Não é exagero, é realidade pura. E no centro dessa virada histórica está justamente esse acordo com a União Europeia, que não é apenas o maior acordo comercial do mundo, mas a prova final de que o Sul global, pela primeira vez, está ditando agendas, impondo ritmos e condicionando as potências tradicionais. E o mais chocante é que tudo isso está acontecendo sob o comando de um líder latino-americano, em um continente historicamente subestimado. Lula não apenas ocupou o vácuo deixado por Trump no cenário global, ele transformou esse vácuo em plataforma. Enquanto Trump se isolou, rompeu alianças e ampliou o caos geopolítico, Lula fez o oposto. Construiu pontes, articulou blocos, consolidou relações com a África, Oriente Médio e América Latina. E agora, no G20, ele está fazendo a Europa entender que, se quiser sobreviver à nova guerra comercial global, terá de negociar com o Brasil nos termos do Brasil. Isso nunca aconteceu antes e é por isso que causa tanto desconforto. E aqui entra a parte que ninguém fala. Esse acordo coloca a União Europeia em completa dependência de um país que, até pouco tempo atrás, eles diziam ser instável. Hoje, quem está instável é a Europa, não o Brasil. E Lula sabe disso. Sabe que a Europa enfrenta recessão, perda industrial, crise energética, migração em massa e uma disputa interna entre França e Alemanha que enfraquece qualquer poder de barganha. E foi exatamente por isso que ele anunciou o acordo durante o G20, diante de líderes do Sul global, para mostrar que o Brasil pode escolher quem quer no jogo. É aí que entra na estratégia invisível. A União Europeia não está assinando o acordo para fortalecer laços. Está assinando porque teme perder o Brasil para a China. Teme ver o Mercosul totalmente integrado à rota tecnológica asiática. Teme ser substituída como referência. Por isso aceitou negociar em um momento de fragilidade diplomática. Porque sabe que se não assinar agora, pode não assinar nunca. E Lula ampliou esse medo ao apresentar propostas que desmontam o pensamento neoliberal europeu. Taxação dos super ricos, reforma do sistema financeiro internacional, financiamento global para clima. Esses temas não foram escolhidos ao acaso. Eles são bombas políticas que colocam a Europa contra a parede, porque se recusarem essas pautas, ficam expostos como defensores do status quo que mantém países pobres eternamente endividados. Se aceitarem, terão de reestruturar toda a lógica que beneficiou bancos e elites por décadas. Ou seja, Lula colocou a Europa no dilema que ela menos queria enfrentar: romper com sua própria história ou assumir publicamente que nunca apoiou de fato a justiça econômica global. E enquanto isso acontece, o Sul global observa e percebe que pela primeira vez existe liderança, existe direção, existe alguém comandando o processo. A África vê em Lula uma oportunidade de derrubar estruturas coloniais que persistem até hoje. A Ásia vê nele uma ponte entre democracias emergentes e potências consolidadas. A América Latina finalmente se vê representada por alguém que não baixa a cabeça nem para Estados Unidos, nem para a Europa. O discurso de Lula sobre financiamento adequado para a Agenda 2030 não foi discurso, foi aviso. A fala sobre enfrentar desequilíbrios econômicos não foi promessa. Foi alinhamento estratégico com países que, assim como o Brasil, querem romper com o domínio dos credores internacionais. E a frase que ele disse, que a Agenda 2030 não pode ser apenas declaração de boas intenções, foi uma provocação direta às potências que fingem defender o clima enquanto continuam financiando combustíveis fósseis. Lula está dizendo ao mundo que o Sul global não aceitará mais ser espectador. E o mais simbólico disso tudo é que o anúncio do acordo foi feito na África do Sul, o berço de uma nova arquitetura geopolítica, a casa dos BRICS, o coração do multipolarismo moderno. Lula escolheu esse palco porque queria mostrar que o Brasil é ponte entre dois mundos, o mundo ocidental que entra em decadência e o novo mundo em ascensão. E para quem ainda acha que ele enlouqueceu, a verdade é que o que enlouqueceu não foi Lula,
Foi o sistema global que nunca imaginou ver o Brasil ocupando espaço de protagonista. Porque, no fundo, ninguém estava preparado para a ascensão política deste homem. Lula não assumiu a posição de Trump. Ele assumiu o espaço que o mundo estava esperando. O espaço de liderança que pensa grande, que age grande e que não tem medo de provocar terremotos diplomáticos. O velho mundo está nervoso. O novo mundo está nascendo. E Lula está no centro dele.